Jesus, que as bênçãos que pedíamos em prece alcancem os nossos corações, mas que antes de tudo e acima de tudo, os nossos corações se condicionem com essa possibilidade. Elevemos um pensamento de gratidão e reconhecimento aos nossos mentores, amigos, a Deus nosso Pai, por termos uma casa espírita que nos acolhe. É muito importante para o meio em que ela se insere, mas, antes de tudo, a nós individualmente. Talvez não saibamos avaliar ainda a importância de um centro espírita nas nossas vidas, pelas luzes, pelas bênçãos, pelo socorro, pela consolação, pelo esclarecimento que nós podemos encontrar nessas oportunidades que nos reunimos em um centro espírita. O centro espírita é um foco de luz muito mais elevado do que nós imaginamos. Nós recebemos um médium da nossa casa, recebeu há alguns anos consideráveis já, em uma oportunidade, dizendo que um espírito tinha encontrado esta casa de muito longe, que nas suas andanças, através das suas tarefas, notou o foco de luz que vinha de muito distante, e que após a sua tarefa ele resolveu procurar esse ponto para ver o que era que iluminava tanto, e chegou aqui. Isso é muito importante, porque faz nós perceber não as nossas luzes, as luzes da casa espírita, porque antes de nós existe uma pleiade de espíritos que trabalham nesses núcleos, nesses pontos. Nós, na verdade, somos inseridos porque precisamos. Nós estamos aqui, a grande maioria de nós, se não todos, porque nós precisamos, para que nós nos iluminemos. Dessa forma, um abraço fraternal na nossa Casa Espírita Mãos Unidas, a todos e a cada um. Não poderíamos começar diferente senão com esta chamada, tão importante, tão válida e muito oportuna, muito mais oportuna do que nós imaginamos. O mundo precisa de mãos unidas e não de dedos apontando. Porque o dedos apontando refere-se à acusação, à fuga da responsabilidade, e nós precisamos de solidariedade, de mãos unidas. Nós encontramos essa imagem na internet, nas redes sociais, numa oportunidade, e ela encaixou tanto que nós captamos ela para fazer essa apresentação. O quanto nós precisamos unir cada vez mais os nossos esforços, se não na iluminação do mundo, ao menos na nossa autoiluminação. Vamos trazer um texto hoje deste livro. O Evangelho por Emmanuel, comentários aos Evangelhos segundo Lucas, que nós temos aqui presente para nós tocar, porque livro é uma coisa muito importante, tem que estar sempre ao alcance da mão. Lá adiante nós encontramos este texto, esta chamativa: cultiva a paz. Essa é a nossa proposta hoje. Meditarmos em torno desta questão, encontrar caminhos, entender sugestões, alimentar a nossa alma para que nós possamos, de alguma forma, cultivar a paz. E vejam, nós trouxemos o próprio título de Emmanuel desse texto, porque ele é muito interessante. Porque nós nos lembramos do livro aquele, O Cultivo das Emoções, como é que é o nome agora não lembro o nome do autor, mas vamos deixar assim, depois nós olhamos o título do livro. O Cultivo das Emoções, que ele explica lá na sua introdução por que cultivar as emoções, não educar, não
aquelas outras todas expressões que nós a princípio usaríamos com relação às emoções. Diz ele que o cultivo é o cuidado permanente com relação às necessidades para que nós tenhamos as emoções que precisamos ter e tenhamos essas no devido equilíbrio. Isso significa cultivar, ou seja, cuidar, podar, tirar as sobras, eliminar os maus sentimentos, e assim por diante, com relação à paz também. A nossa conclusão será mais ou menos no sentido da construção da paz no dia a dia, em todos os momentos da nossa vida. E num dia desses que nós estávamos preparando esse texto, pensando em torno dele, fazendo esse PowerPoint, esses slides, nós encontramos nas redes sociais essa chamada que fecha perfeitamente. Nós poderíamos colocar lá no final como uma espécie de conclusão. Numa fala, segundo essa postagem de Chico Xavier: levar um pouco de paz para as pessoas traz para mim a paz que eu não tive. Levar a paz às outras pessoas traz para mim a paz que eu não tive. Quer dizer, ele se refere ao seu sofrer, à sua dor, à sua solidão, às suas amarguras. E infelizmente ele, com todo o seu espírito, também passou por essas querelas, que provavelmente nós passamos também. E aqui está a dica de Chico Xavier: levar a paz. Esta é uma das melhores maneiras de nós cultivarmos a paz que nós precisamos, que nós tanto buscamos. E nós fizemos o carinho de inspirar os nossos corações, destacar essa parte da imagem. Esse é um recorte daquela mesma imagem, para encher os nossos corações de inspiração na força desse espírito que era Francisco Cândido Xavier, o Chico Cândido, o Cândido Chico. É uma inspiração sem limite aos nossos corações espíritas, principalmente, porque ele soube cultivar a paz, mesmo diante de todos os reveses que a vida pudesse lhe trazer. E aliás, a sua tarefa, por espírita, por mediúnica, sempre lhe trouxe também grandes problemas, mas ele soube cultivar a paz. A paz que ele não tinha, ele levava aos outros, que era a forma dele construir o seu mundo interior, a sua paz. Inspiremo-nos em Chico. Em qualquer casa que entrardes, primeiro dizei, paz a esta casa. E se não quiser verbalizar, que aliás pode, é muito bom expressar para as pessoas, num lar que nos acolhe, no qual nos adentramos, e que muitas vezes, levados pelo carinho, pelo amor, pela consideração, chegaram dizendo: a paz esteja nessa casa, a paz esteja nesta casa conosco. Por que nós, quando entramos, não fizemos isso? Podemos, devemos. Não necessariamente verbalizado, pode ser um pensamento, pode ser um desejo. Agora, não precisa ser na entrada. Mas quando chegar a um lar, a uma casa, faça esse sentimento, esse pensamento, porque Deus ouve os nossos pensamentos. Nós não necessariamente precisaremos verbalizar, mas vamos desejar a paz a este lar. Quando nós chegarmos em casa, ao entrar no nosso próprio lar, ao estarmos no nosso próprio lar, quando formos sair, nós digamos de nós para conosco mesmo, para Deus, ou para que as pessoas ouçam melhor ainda: a paz esteja nesta casa, seja nesta casa. Em verdade, há muitos desesperados na vida humana, infelizmente ainda é natural da nossa realidade, que infelizmente nos caracteriza como seres em evolução
com muito ainda a progredir, a conquistar, a construir na nossa evolução. Então a nossa humanidade, nós ainda temos grandes desesperos na vida humana, grandes problemas, grandes desequilíbrios, coisas que precisam serem trabalhadas na nossa alma. Mas, quantos se apegam voluptuosamente à própria desesperação? Quantos alimentam a falta de paz, o desequilíbrio, a dor e o sofrimento? Nós nos desesperamos porque está errado, porque não devia acontecer, porque não devia ser assim. Mas ficamos alimentando voluptuosamente esse desequilíbrio. Parece que nós nos acostumamos ao desequilíbrio, ao desconforto, à dor e ao desespero. E não queremos mudar, então deixa assim, eu já estou tão acostumado, que continue esse desterro. Parece que é isso que nós queremos fazer em muitos casos, em muitos momentos. Quantos revoltados fogem à luz da paciência? Paciência em tudo. Há um ditado que diz que tempo e paciência, e eu colocaria oração, tempo, paciência e oração, tudo resolve. Mas quantos se revoltam e fogem da luz da paciência? A paz, a ciência da paz, a capacidade de confiar e esperar mais um pouco, deixar que as coisas se ajeitem, se acomodem, sigam o melhor curso. Quantos choram a não consumação dos seus delitos? Isso incomoda ouvir, porque nós fazemos também. Eu não estou fugindo da raia, também já lamentei em mais de um momento, mas a consciência tem que nos chamar e um dia nós temos que começar a trabalhar a nossa alma. Nós não podemos esperar que o mundo resolva os nossos problemas, que Deus desça do céu e venha resolver as minhas questões. Não adianta nós rezarmos por santos e anjos, se nós alimentamos a revolta, se nós lamentamos a não consumação dos nossos delitos. Quantos escapam voluntariamente às bênçãos da esperança? A esperança que nos mantém em equilíbrio, em possibilidade de dar espaço suficiente para que as coisas se resolvam. Mas não. Infelizmente, nós, por vontade própria, fugimos das bênçãos da esperança, alimentando o desespero, a desesperança. Até aqui, é claro, só chamei, só fiz alertas. Vamos adiante. Que continua ainda nos chamando a atenção sobre os nossos hábitos. Compras na terra, o pão e a vestimenta, o calçado e o remédio. E compremos, faz parte da nossa condição. Não tem como nós ficarmos sem. Mas isso está ali, na loja, no mercado, de quantidades. Vocês já pararam para pensar quantas lojas de roupa nós temos na nossa cidade? Na nossa cidade, que não é tão grande, quantas lojas de roupa, quantos mercados, bares e restaurantes e tudo? Tudo se encontra com facilidade, ao alcance da mão. E se não quiserem ir até lá, é só chamar no celular que eles trazem para ti aqui, onde tu estiver. Mas paz não tem na farmácia, não tem loja de paz, não se compra, nem no celular. Pensemos nisso. A paz é um outro elemento que não dá nem para chamar de mercadoria. Mais um. Dar-te ao dinheiro residência e conforto. O que é válido. Não estamos pregando contra as coisas da vida, as coisas do mundo, que nós precisamos, contra o conforto, a residência melhor.
Não é essa a questão. Porque elas fazem da condição que nós estamos. E nós precisamos de um lar do conforto suficiente, enfim. Com exceção à tranquilidade de espírito. Essa não é adquirível com dinheiro. Não pode se comprar com dinheiro. Então, o dinheiro não dá teatro. Por quê? Aqui é que está a questão. A lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. Ela é amar. Chama a nossa atenção, às vezes, mexendo em feridas que nós preferíamos nem tocar. Mas se nós não fizermos essa abertura da nossa alma, reconhecendo os problemas que nós trazemos ainda lá, talvez não cheguemos a resultados aceitáveis. Então a lição exprime vigoroso apelo à tolerância e ao entendimento. A tolerância, porque infelizmente esta é a verdade, nós tropeçamos a todos os instantes em pessoas com problemas, com desequilíbrios, com emoções, as mais variadas, e nós temos que compreender, tolerá-las. Isso é uma lei da vida, porque se nós reagirmos da mesma moeda, nós vamos criar um ambiente, uma situação tal que ninguém mais se aceita e ninguém mais se entende. Então a tolerância se faz necessária. É uma necessidade de nós entendermos com profundeza de espírito a necessidade de tolerância e de entendimento. Entender a situação das outras pessoas. Colocar no prato da balança da justiça e se não da tolerância, da paciência. Porque, convenhamos, todos terão que alimentar o entendimento e a tolerância com relação a nós também. Porque nós também estamos muito longe da perfeição. Nós também trazemos cargas emotivas difíceis de serem entendidas e aceitas por muita gente. E é ali que está o problema. Os gostos, as emoções são muito variadas e as nossas, que às vezes são desequilibradas, também correm um grande risco de não serem aceitas. Então nós também precisaremos da tolerância dos outros, da compreensão, do entendimento. No limiar do ninho doméstico, unge-te, banhar-se, de compreensão e de paciência, no lar mais do que em qualquer outro lugar. Eu vou colocar desta forma, porque infelizmente tem muita gente, nós não, tem gente que, vamos colocar desta forma, para dar um alívio para o nosso entendimento da nossa situação. Tem muita gente que acha que o lar é onde eu posso extravasar. Aliás, esse pensamento está um pouco mais adiante. Que as pessoas terão que me entender e me aceitar mesmo, não tem o que fazer. Mas lá fora alguém nos coloca no nosso devido lugar. E aí nós não discutimos. E eu estou tentando inverter a situação, dizer que no lar, muito mais do que em qualquer outro espaço da vida, da nossa vivência, no lar, com aquelas pessoas mais próximas, essas é com quem eu tenho que exercitar com mais seriedade, com mais responsabilidade, a compreensão, a paciência, a fim de não nos fazermos inimigos da nossa intimidade, criarmos inimizade dentro do nosso próprio lar. É aquelas pessoas que estão ali, que nos toleram, quem mais precisa da nossa compreensão, dos nossos gestos de carinho e de amor. Nunca negue carinho, compreensão e amor dentro de casa. Daqueles que têm obrigação de te aceitar e compreender. Não. Cá entre nós, ninguém tem a obrigação de aceitar os nossos ranços. Ninguém tem. Todos nós e os nossos, todos precisamos de compreensão e tolerância. Muito mais ainda dentro de casa.
Se alguém está fora do caminho desejado, ainda estamos com o pensamento dentro do nosso lar, mas os desequilíbrios também se extrapolam, né? Se alguém está fora do caminho desejado, mobiliza a bondade e a compreensão para que o mal se reduza. Todas as vezes que nós notarmos que alguém pisa fora do trilho, compreensão, mobilizar tudo que nós temos de bondade já construída, e mais um pouquinho ainda, porque a nossa bondade não é suficiente, nós ainda temos muito que crescer sobre esse aspecto, e compreensão para que o mal se reduza. Que eliminar talvez não consigamos, porque eliminar depende muito da outra pessoa, dele, daquela criatura que está em estado indesejado, fora do caminho. Mas nós podemos colaborar para que o mal se reduza, porque se nós alimentarmos, sim, torna-se uma bola de neve e só cresce. Se problemas te preocupam ou humilham, cala os próprios aborrecimentos, limitando as inquietações. É difícil, né? Ainda mais ali, com quem nos conhece tanto. Mas ali também é necessário, mais do que qualquer outro lugar, silenciar os aborrecimentos para que se limite as inquietações. Porque as inquietações são muito fáceis de fazê-las crescerem desmesuradamente. Basta uma expressão, uma palavra, um gesto, e nós podemos colocar aquela pessoa que já está em situação difícil, em situação ainda mais de revolta, de desgosto e assim por diante. Mas afinal, o que é que nós estamos alimentando dentro do nosso lar? Ou melhor dizendo, dentro da nossa alma? O desequilíbrio? O desentendimento? Ou estamos buscando cultivar a paz em nossas almas? O mundo precisa de paz, mais do que nunca, porque nós estamos vendo espocar guerras em vários pontos da nossa terra. Ainda hoje, por incrível que pareça, dá para contar várias guerras acontecendo mundo afora. E quando nós alimentamos o desequilíbrio, ela se reflete no todo. Então sejamos nós, ao menos nós, pontos de paz, de equilíbrio, de criaturas que alimentam o equilíbrio, a paz, o entendimento. Porque não pensem que eu aqui na minha insignificância posso fazer o que eu bem entender, porque o que eu faço também reflete na áurea da nossa terra, da nossa humanidade, e se soma. Para que lado é que nós estamos somando? Isso é uma reflexão que cabe fazer. Não pensem que o meu desequilíbrio é meu. Ela atinge imediatamente aqueles que convivem comigo ali no núcleo familiar, mas atinge a todos aqueles outros que convivem comigo, por exemplo, aqui na Casa Espírita. Mas não fica por aqui, atinge a humanidade inteira, porque se soma. Mas está na hora de nós começarmos a cultivar a paz, o entendimento e o amor. Para que sejamos filhos da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no nosso mundo interior. Olharmos com coragem e com determinação o que é que eu sou. Que ser humano é esse que aqui está? Trabalhar as nossas emoções, as nossas preferências, as nossas escolhas, os nossos desejos, olhá-los com responsabilidade, tentando colocá-los na balança da justiça, percebendo que somos filhos divinos, que fomos colocados aqui para evoluir e não para contribuir com o desequilíbrio, fazer todo esse somatório de fatores e começar
alimentar no mundo interior, na nossa alma, a paz e o equilíbrio. E nós não vamos conseguir de alguma outra forma que não seja trabalhando o nosso íntimo, a nossa alma. Porque se nós não fizermos, a vida faz. Ou agora, ou na próxima, mas a vida faz. Um dia nós vamos ter que acordar para essa realidade. Então tomara que a gente comece a fazer imediatamente, de nós para conosco mesmo. Nós não podemos esperar que o mundo nos traga paz. A paz está no mundo interior. No como eu me porto, como eu me coloco, como eu assimilo e como eu trabalho o que o mundo me oferece. Porque se eu quiser me desequilibrar é muito fácil, basta não fazer nada. Basta tirar uma pedra em direção ao vizinho. E eu crio toda a situação de desequilíbrio. Mas se eu fizer a opção de compreensão, de perdão, de paciência, de compreensão, de humildade, de aceitação dos problemas dos outros, compreendendo que eles estão fazendo por si o seu caminho e que vão se corrigir, quer queiramos ou não, mas não cabe a mim moldar o comportamento e o espírito do outro, cabe a ele, mas cabe a mim moldar-me, cultivar-me e dar a todos o máximo possível de bom exemplo, de dicas positivas, fazendo com que elas comecem a perceber. Porque como é bom estar com uma pessoa que tem paz e tranquilidade. É ou não é? E é isso que nós devemos oferecer às pessoas. Um minuto de tranquilidade e de paz para que elas sintam essa paz e a desejem. E passem então a observar como é que você está fazendo isso. E querer fazer da mesma maneira. Para que a gente construa a nossa paz. Todos rogam paz no planeta. E o planeta precisa. Quando se fala em planeta, quer dizer a humanidade. Precisa. Como citei, existem muitas guerras por aí. Mas raros se fazem dignos da paz. Emmanuel pesou um pouquinho aqui quando diz que raros fazem. Mas, infelizmente, uma boa parcela da nossa humanidade ainda está alimentando o desequilíbrio, o desejo, a sevícia, enfim, esses maus sentimentos ainda é muito premente dentro da nossa alma. E nós, quando falamos dos desejos, dos problemas, dos desequilíbrios da humanidade, eles se reduzem todos ainda dentro da nossa própria alma. Mas, como disse, sejamos então não os alimentadores desse desequilíbrio. Façamos-nos dignos de ter paz e tranquilidade. Como é que se faz isso? Cultivando a paz. Todo instante, todas as oportunidades que a vida oferecer. Para as criaturas comodistas, aquelas que preferem ficar em casa sentadas vendo televisão, observem que nós que estamos aqui tivemos que mobilizar alguns recursos de boa vontade, de determinação, de vencer hábitos, de vencer comodismos para poder aqui estar. É escolha. Nós escolhemos vir até aqui. Como poderíamos escolher a comodidade? Placidez? Poderíamos. Mas a paz legítima é a realização distante para esse que prefere alimentar o comodismo. Aquele que mobiliza-se, esse já está a caminho. Já pode começar a se dizer discípulo da paz. Em todos os setores da vida, preparação e mérito antecedem ao benefício. Olhem só, a paz não é uma coisa que eu vou, quero e aqui está. Não se faz. Se constrói, se faz. Então é a preparação de méritos para que tenhamos
os benefícios que buscamos em todo e qualquer lugar. Não basta vir ao centro espírita, não basta tomar um passe, tem que fazer algo mais, que é essa construção. E essa construção tem que ser diuturnamente, a todos os instantes e em todas as experiências que a vida oferece. Aos poucos, mas a gente consegue. Aliás, corrigindo, nós já estamos conseguindo. Nós, que já estamos começando a alimentar a paz, já estamos em um estágio muito melhor do que estávamos quando aqui entramos pela primeira vez. Voltando. Então, o mérito antecede o benefício, a preparação do mérito. Portanto, recebe a refeição por bênção divina. Aliás, isso aqui faz lembrar, claro, esse pensamento vem de uma outra era em que a alimentação não era tão garantida assim, era um problema bem mais sério para a humanidade. Mas até hoje nós rezamos todos os dias, e quando oramos todos os dias nós pedimos o pão de cada dia. A alimentação, nós rezamos, havia um hábito que infelizmente hoje já está quase esquecido, infelizmente, e que era um muito bom hábito, e que nós estamos deixando de esquecer, de a família, antes de tocar no alimento, fazer um agradecimento por estar ali, pela família, pelo ambiente, pela paz e pelo alimento. O alimento é uma coisa extremamente importante. Tente ficar sempre a ver o que é. A necessidade que nós passamos a ter. Então, recebe essa bênção que é a alimentação. A refeição que recebe tão prontinha, tão quentinha, tão deliciosa, em um ambiente tão bom. Não esquecer nunca de agradecer. Não há necessidade obrigatória de nós reunirmos a família numa oração, não precisa. Dá para dispensar, desde que a nossa alma seja grata e reconhecida por aquele momento, por aquele alimento, por aquelas pessoas, pela situação, enfim. E se preferir, faça um pensamento de oração, de agradecimento. E se preferir, reúna as pessoas, unindo as mãos, de mãos unidas, agradecer pelo alimento. É um hábito que nós estamos perdendo. Parece que as pessoas que ficaram em casa têm a obrigação de colocar a mesa bem servida para mim. Não sei. Não sei se não tem, se tem. Mas a bênção da refeição tem que ser reconhecida. Haja com paz e paciência. Porque a melhor maneira de construir a paz, de alimentar a paz do outro, é agindo com paz e com paciência quando não bem compreendida, quando não bem aceita. Porque as pessoas vão acabar compreendendo e assimilando o teu hábito. Vão, sim senhor, sim senhora, porque faz bem ter paz. E as pessoas gostam disso, então vão aos poucos assimilando esse hábito. Atenda ao culto da gentileza em todos os ambientes. Até agora parece que estou falando só do núcleo familiar, mas não, é em todos os ambientes. Já pensaram se nós chegamos aqui retrucando, falando mal, espirrando contra as pessoas, contra a vida, contra o mundo, contra a casa? Não, nós temos que entrar ali com toda a gentileza do mundo. Há uma fala que diz que parece outra pessoa quando está no centro espírita. Ah, meu irmão Edson, irmão Joel. Ah, como ele fica doce quando está no centro espírita. Aí eu contraponho dizendo, mas nem aqui você não tem essa possibilidade? Você consegue ser delicado e gentil? Então, a tua função está mal colocada. Mas ampliemos a obrigação em todos os ambientes. Uma oportunidade que nós passávamos por um caixa, um banco, num desses mercados,
uma dessas coisas que a gente compra para o neto. E eu achei de dizer, olha só, a minha nova ação, comprar um agrado para o neto. Talvez para justificar por que eu estava comprando aquilo. E dessa conversa ela já trouxe uma fala do filho dela, da avó do filho dela, e assim criou-se uma situação de gentilidade, de compreensão. E na saída do caixa eu disse, obrigado pela tua gentileza, pela tua simpatia. Alimentar a gentileza em todos os ambientes, em todos os lugares. Após a refeição dizer a quem fez, olha que delícia, como estava bom. Olha como é bom alimentar-me com vocês, fazer uma refeição nesse meio. Quando eu comecei a fazer isso em outro tempo, gerou um susto, um espanto em algumas pessoas. E, sabe? Porque não era hábito, não havia essa cultura de agradecer pela gentileza de me servir um prato pronto. Cultivar a gentileza, eis mais um método de cultivar a paz. Olha, a oração, que é a elevação do sentimento, do pensamento na direção de Deus, não necessariamente verbalizada. Dera que tivéssemos a coragem de orar de peito aberto e com todos os pulmões, todas as vezes que quiséssemos. Mas nós não temos essa coragem. Então faça um pensamento à direção de Deus, de gratidão, de reconhecimento, de paz interior. Ore. E mais, ore muito, sempre, cada vez mais. Essa é uma das melhores maneiras de cultivar a paz, através da prece do coração de Deus. A paz não é uma magia, não é uma coisa assim tão fácil, mas não é nada difícil. É consequência natural da minha atitude, das minhas escolhas, do meu comportamento perante mim, perante as pessoas, perante Deus. Há que diga que o lar é ponto de desafogo. Infelizmente, tem pessoas que cultuam a ideia de que aqui eu mando, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sem lembrar que poderia dizer também, e também sou detestado. Está lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui eu mando, mas também sou detestado, porque mando. Então, uma das melhores maneiras é não mandar em nada. Respeitar e agir com gentileza. Há que se diga que o lar é ponto de desafogo e de alívio. Entretanto, não nos animalizemos, muito menos ainda dentro de casa, com as pessoas mais próximas e que mais precisam de ti. As pessoas que mais precisam da gente estão ali, tendo que tolerar, tendo que compreender, tendo que conviver. Essas são as pessoas que mais precisam da nossa paz, da nossa compreensão, do nosso equilíbrio. Pacifiquemos nossa área interior para que a área do outro se pacifique. Olha só a transmissão da paz. A influência do nosso espírito sobre o espírito do outro. Nós não construímos o outro, mas nós podemos servir de exemplo, de modelo, de comportamento, de energias de bem, de paz, de compreensão. Então vamos alimentar em nós, para que nós possamos auxiliar o outro a também se pacificar. Todos anelamos a paz do mundo, mas a paz verdadeira nasce em cada um de nós. Em cada um de nós. Isso que nós estamos fazendo aqui nos alimenta na paz, mas constrói a paz se você revestir-se das atitudes, das escolhas que alimentem a paz de cada um, a paz interna, a paz íntima, a paz do coração.
Ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço, iluminação e raciocínio. Esforço, iluminação interior, que é assimilar conceitos, posturas, sentimentos, escolhas, e raciocínio. É pensar, é fazer escolhas racionais, é alimentar caminhos produtivos, escolhidos pela inteligência. Não é para outra razão que Deus nos deu a capacidade de escolha, o livre-arbítrio de pensar, de escolher, de decidir, de ter inteligência. A nossa capacidade racional tem que ser a nosso favor e a de nossos também. Para encerrar um poema, A Paz, de Gilberto Gil e João Bosco, nos dizem ele de forma poética. A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar de revolução invadir o meu coração. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu pensei em nós. Eu vim para parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz invadiu o meu coração. De repente, me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar de revolução invadir o meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Que nós nos inspiremos e tenhamos essa coragem de cultivar a paz em nossos corações. Obrigado.